E aí, vamos começar. Vamos lá, né? O Prêmio Salão Design representa verdade no design, representa uma grande porta de oportunidade para que o seu produto, o seu móvel, brilhe para o mundo. Então é a consolidação de 38 anos de trabalho visionário, né? E que hoje é uma referência internacional. Ele mostrou ao longo dos seus 38 anos toda a potência do design brasileiro. Ele transformou como é visto o design brasileiro. Olá, sou Priscila Manfroy, diretora do Prêmio Salão Design 2026 e estou aqui com Gustavo Bertolini, arquiteto, designer e presidente do júri da primeira etapa do Prêmio Salão Design 2026 e com Dionísio De Bortoli, arquiteto e designer e coordenador do prêmio. E a gente vai ter um bate-papo aqui hoje sobre o design moveleiro e sobre o Brasil, sobre a origem, sobre as influências, né, e sobre as transformações. E, claro, o papel do designer, né, e do criativo nesse cenário. A madeira segue como o material mais emblemático do design brasileiro, não por sua versatilidade e presença abundante, mas pela relação afetiva e cultural que o brasileiro mantém com ela. Presente nas casas, nas memórias e na identidade do país, a madeira carrega um senso de acolhimento, natureza e autenticidade que atravessa gerações. Mais do que um recurso estético ou funcional, ela simboliza uma conexão profunda com o território, como o fazer manual e com a tradição que molda o olhar nacional sobre o design e o modo de habitar. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de vocês, né, como vocês percebem o avanço do design moveleiro. Como o design brasileiro ainda busca afirmação no cenário global, ou vocês acham que ele já tem uma voz própria consolidada? Eu acho que ele já... É uma boa pergunta, porque eu acho que ele já ao mesmo tempo que a gente sempre demanda afirmação, mas não é só o Brasil, eu acho que todo mundo tenta sempre se afirmar, mas ele já tem uma força muito presente. E principalmente, tipo, como tu bem falou, nas 2 últimas décadas, vai analisar a força com que o design brasileiro cresceu e que as marcas que estiveram junto com o design cresceram também e se ampliaram, é uma coisa exponencial. Quem viveu isso percebe claramente. Muitas vezes os mais jovens não têm essa memória. Mas se a gente vai analisar duas décadas atrás, quando praticamente muito antes do prêmio surgir... Sim, o prêmio é de 88, né? São 38 anos. É tanto tempo. Então, a força com que começou as marcas crescerem foi exponencial. Bom, vocês conseguem perceber, Dionísio, convivendo com todo esse pessoal do prêmio que já participou, tu vê quantas empresas hoje, eu acho que eu não conheço uma que não tenha design hoje assinando seus produtos. Exatamente, que não acredita em design, né? Todas, praticamente unânime. A indústria moveleira hoje, graças a Deus, chegou num patamar que, graças a Deus, entendeu a importância dessa afirmação, né, do design. Isso é muito importante, né, para o designer e para o seu design. Então, e para a indústria. A indústria moveleira é o maior. E que foi lá, quando foi criado o Prêmio Salão Design, foi justamente por isso, né? Empresários tentando aproximar. Então, eu sempre digo, são visionários, né? Tentando aproximar e vendo o design como estratégia. A gente, sempre quando a gente está em algum local falando sobre o prêmio e tal, eu sempre conto essa história dos anos 80, 1988, quando o prêmio foi inventado. Que é o lance aquele de que década de 80, pós-modernismo, né? Brasil num pós-modernismo maluco. E aí, de repente, a indústria moveleira, do polo moveleiro de Bento Gonçalves, se deu conta de que existia um gap entre o designer e a indústria. E o Prêmio Salão Design surge para criar uma ponte, né? Para fazer uma ligação, uma integração entre esses dois setores que até então eles coexistiam e se falavam muito pouco. Né? Já tínhamos um design brasileiro despontando, enfim, e de repente a gente precisava que a indústria comprasse essa ideia, né?
e se criou o Prêmio Salão Design, que é uma das ferramentas, né? O Prêmio Salão Design é uma das estratégias de consolidar esse design, né? Eu acho tão importante porque tu vai analisar hoje a questão de tu não conhece mais indústrias que não tenham designers. Isso aí já é, porque naquela época não tinha. Tanto é que um dos embriões do prêmio, eu me lembro, acho que foi o Merege e o Fontanari falando, o Guilherme Fontanari que iniciaram o Prêmio Salão Design, que eles fizeram um workshop com vários empresários que a gente conhece, que são grandes empresários hoje, num workshop de os empresários fazendo design e os designers ensinando, despertando essa aproximação. Então é uma coisa muito bacana. Isso aí é uma coisa única. E o quanto, né, evoluiu, né, e que a gente vê hoje que pode-se dizer que está consolidado. Ah, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida de que o setor moveleiro é um dos poucos setores industriais que realmente enxergou essa qualidade, né? E dá valor, né? Aposta no design, entendeu? Aposta no design como estratégia de mercado, sabe? Agregador de valor. E eu acho que não é só a indústria, muitas vezes o próprio design, os próprios criativos que têm essa intenção, essa vontade de se aproximar com a indústria e conhecer como ele pode escalar a sua criação. O escalar é importante. Eu acho que esse é o ponto fundamental, porque é sempre uma via de mão recíproca. Uhum. Então, tu tem um ganha-ganha aí. Então, tanto o criativo, o projetual, querendo achar o seu como escalar, e a indústria também precisando dessa inspiração criativa para justamente fomentar mais a sua marca, agregar mais valor ao seu mercado. Sem dúvida. Excelente as percepções, né? E daí, quando falamos em design moveleiro brasileiro, o que vocês acreditam que torna único em relação a outros países? Nossa. Isso é sempre uma pergunta mais complicada, porque a gente está falando de uma identidade, uma coisa mais de um país praticamente continental. E aí eu acho que é sempre quando a gente vai tocar, e existem vários cenários que são verdadeiros, mas quando a gente tenta unificar, a gente se torna um pouco clichê. Eu acho que é esse o risco, porque o Brasil é muito continental. O Brasil ele tem essa particularidade em cada lugar, tanto seja no seu artesanato muito rico, que a gente bebe muito dessa fonte, ou seja numa questão contemporânea e completamente globalizada, como são as grandes capitais hoje. Então, é uma coisa muitas vezes difícil de objetivar, até visto quando a gente vai olhar no próprio concurso, quando a gente vai ver as próprias peças. É completamente, tem uma diversidade gigante. Mesmo na mesma categoria, por exemplo, né? Na mesma categoria, dentro de uma mesma categoria, o leque identidade brasileira. Nossa. É que o que é identidade brasileira? Normalmente, quando eu conversava nos talks que a gente faz principalmente com os alunos. Uma das identidades brasileiras. O que é a identidade brasileira? Já me perguntaram várias vezes o que é. E aí eu sempre respondo, não sei. O que é pra ti, entendeu? O que é pra cada um, né? É muito individual, é muito peculiar. Pra mim é uma coisa, pra uma pessoa do norte é outra, do centro é outra, do litoral é outra. É muito... Porque somos continental, né? Então é impossível ter uma... Mas isso é rico, né? Isso é importantíssimo. A gente ter essa ciência de que vivemos num país onde a cultura é plural, a cultura é absolutamente diversificada, e isso aparece no nosso design, né? O design moveleiro, a gente enxerga isso, é palpável, a gente consegue identificar vários traços que falam, que conversam, que trocam, né, que contam história. Isso é muito incrível, né? Quando o mobiliário, por exemplo, conta uma história, né? A gente olha e se identifica, sabe aquela coisa? E é engraçado, muitas vezes tu vê até do próprio, tanto do design quanto da própria indústria. Você vai ver como ela é diversificada, como algumas regionalidades elas têm um caráter uma identidade muito forte. E outras são completamente diferentes. São também, claro, umas trabalham com um tipo de matéria-prima, outras trabalham com outro, né? Umas mesclam,
Mas o bacana também tu ver essa construção tanto do design quanto da própria indústria. E as novas, né? Tipo assim, novas. Não são novas. Para quem vive no lugar e tal, não é novo. Mas para a gente que está olhando e observando e reconhecendo, é novo. Então, assim, a gente reconhece coisas assim, nossa, nunca ouvi falar disso. Aí tu olha e diz assim, nossa, ó, sabe? Conta uma história, olha, isso aqui conta uma fibra amazônica, sabe? Isso aqui é de uma madeira do cerrado, sabe? Assim, a gente olha e identifica essas coisas novas, assim, né? Que é novo pra gente que não sabe, né? Sim, sim. Mas não é novo, né? Isso é muito plural, é muito incrível quando acontece. E vou te dizer, normalmente no prêmio isso acontece muito, assim. Os jurados, quando julgam, assim, normalmente eles têm essa percepção de, tipo, que incrível, sabe? Da onde é que vem? E o mais impressionante é quando olha para um produto e diz assim, isso aqui eu já conheço, ou isso aqui eu reconheço. E às vezes não reconhece, às vezes é só uma... não é cópia, não é uma referência, entendeu? É uma referência, é uma história, conta uma história de alguma coisa que tu já lembra, sabe? De memória afetiva, sabe? Enfim. Isso é rico. É bacana porque tem o próprio ato projetual, quando tu tem um propósito muito claro. E daí tu traz uma linguagem muito, com certeza. Um propósito muito forte. E aí tu tem uma boa execução, uma boa técnica. Que aí, é claro que a gente tem grandes propósitos, grandes linguagens, mas se tu não tem também uma finalização, que tu tem uma técnica, uma precisão, que tu consiga fazer concretizar aquele ato projetual, que aí tu vê a indústria, a importância dela e dessa aproximação do design com a indústria. Eu acho que esse é o grande força, porque todo mundo cresce junto. Cresce em imagem, cresce em percepção de valor, que é o que aconteceu nesses últimos anos, que foi a primeira pergunta que a gente estava respondendo, e é justamente a força disso. Exatamente, Gustavo. E assim, a minha próxima pergunta seria relacionada a isso, né? Como o artesanal e o industrial podem coexistir e se complementar, né? Em que momento o designer precisa decidir entre o feito à mão e a produção em escala? A automação está afastando ou está reaproximando o designer do processo criativo? Eu acho que eles não são polos opostos. A gente tende a fazer esse imaginário, que são polos completamente diferentes, mas não. Eu acho que eles não são polos opostos, eles se aproximam, porque eu acho que o próprio ar artesanal, tu pega como a gente está aqui no meio de máquina CNC, máquina CNC convivendo com a questão da palha, a questão da trama, que é uma coisa muito genuína brasileira, dependendo do tipo de trama. Então a gente tem a trama no norte do país é uma, a trama no sul do país é outra. Então eu acho que tem uma agregação de valor, uma aproximação, um bebe da fonte do outro. O artesanal ganha escala com a indústria ganha calor e percepção de valor com o artesanal. A gente falou em alma, né? Eu acho que tem essa questão de alma, eu acho que não fica uma coisa tão fria. E cada vez a gente demanda, eu acho que a própria sociedade demanda algo mais genuíno. Então o artesanal aquece e ele dá essa percepção de valor. E aproxima a pessoa, né, de verdade, né? Não é construído, né? Não é uma coisa, não é feito, sabe? É natural, assim, sabe? É humano. É uma coisa quase ancestral. É humano. Ancestral. É o que eu falei antes, a história da memória afetiva, né? De tu olhar para uma cadeira, por exemplo, se identificar com uma cadeira, mas não porque é uma cadeira, não é uma cadeira de última geração, de ultra tecnológica, não. É uma cadeira afetiva, sabe? Tem carinho, tem afeto, tem beleza, né? Obviamente que ela me agrada visualmente, né? Para eu gostar de uma cadeira. E isso que é calor, né? E é isso que é importante, quando o designer enxerga isso e se apropria disso para desenvolver o seu design, né? Eu acho que isso é o mais incrível, assim, quando falamos sobre isso, né? Dessa dicotomia entre os dois lados. Eu também acho que não existe isso, entendeu? De maneira nenhuma. Acho que vivemos um momento em que a indústria, graças a Deus, assim, a indústria realmente entendeu que ela tem que, ela precisa
se aproximar dessa manufatura. E não é porque é simplesmente, vamos usar uma palha que é tramada por pessoas X e Y. Não, é porque efetivamente faz diferença na vida de quem vai usar o produto, entendeu? Vai fazer diferença na vida, né? O sentimento, o carinho, beleza, a história, né, construir histórias, né, junto com o mobiliário, por exemplo. Todo produto carrega uma história. Eu acho que essa questão do artesanato remete a uma coisa mais ancestral, mais afetiva. Sem dúvida. E muitas vezes a questão da própria qualidade. Então, a qualidade do artesanato, então a gente tenta sempre trazer com que esse artesanato realmente seja muito bem executado. Ele acaba ganhando com isso. Sim. Então, tanto quanto a indústria ela ganha experiência com isso, o próprio artesanato também ganha experiência. Mas é que a indústria ela se propicia, né? não, e a indústria ela aprendeu a fazer, ela hoje ela se materializou de uma maneira muito positiva, assim. A indústria hoje chegou num patamar, ela amadureceu, a indústria brasileira principalmente, né? A indústria moveleira brasileira se amadureceu a tal ponto de conseguir filtrar, né? Olha, isso é uma manufatura feita que vai durar, é uma matéria-prima que tem qualidade. Eu sabe? acho que, além da questão da tendência do ancestral, eu acho que a sociedade ela tá mais carente desses elementos. E eu acho que esse é o ponto que enriquece o mercado. A indústria também quer tirar um pouco da dureza e dar mais essa questão que é uma demanda da sociedade. Sim. Por algo mais feito à mão. Mais de verdade, né? Que tenha mais uma história verdadeira por trás, que tenha pessoas. E eu acho que a indústria também, ela faz com que essas pessoas também consigam escalar as suas coisas. Porque não adianta tu simplesmente continuar fazendo claro. Como tu sempre fez. Tu não consegue escalar. Tu não consegue escalar. Sem dúvida. E eu acho que ambos saem ganhando. Então não são pontos, como a gente falou, não são pontos opostos. Não. São pontos complementares mesmo. Sem dúvida. De fato. Porque reaproxima esse item, reaproxima o ser humano, o usuário, o designer, a indústria. É todo mundo no mesmo pacote, né? Tá todo Exato. mundo no mesmo... É quase um redemoinho, né? Não tem um ou dois, assim, não são polos, né? É tudo... E eu acho que o Brasil, por ter isso em abundância, né, acaba justamente no que a gente falou anteriormente, né? Sendo valorizado por isso ainda mais, né? Ainda mais e cada vez mais, né? Porque a gente tem uma realidade hoje, o design brasileiro, moveleiro principalmente, né? É um design que ele já é visto com muito bons olhos fora do Brasil, né? As pessoas hoje já identificam, o design brasileiro já tem cara, né? O design brasileiro hoje ele já tem rosto, ele já tem tipo, ele já tem, sabe? Não é uma coisa, não é mais algo não palpável, é palpável, a gente já consegue enxergar, a gente já identifica, mesmo com essa variedade de um país continental, a gente já consegue identificar quando está num lugar, quando está fora, por exemplo, né? Isso eu acho que é até grandioso, né? Principalmente pro designer, né? Pro seu design e para a indústria, que caminham juntos, né? E gera curiosidade, até porque a própria arquitetura hoje bebe muito disso. E ela tenta aproximar cada vez mais. Então a própria indústria moveleira também está se acordando muito para isso, porque tu tem que estar junto com as pessoas. E a questão do ambiente é fundamental. Pega a arquitetura de interiores hoje demanda muito essa questão dessa história, desse contar a história. E eu acho que esse é o fator que tem um ganho de valor imprescindível para a questão na aplicação do produto e saber como aplicar. Eu acho que esse é o ponto fundamental para dar mais potência para essa inter-relação mais forte entre artesanato e indústria.
E falando em produção em escala, as ferramentas de inteligência artificial estão ganhando cada vez mais espaço na criação de produtos. Essas soluções simplificam etapas do trabalho, mas também abrem discussões sobre originalidade e criatividade. Para vocês, né, como designers, né, como vocês veem que os designers podem usar a inteligência artificial sem comprometer a sua liberdade criativa ou mesmo a habilidade de resolver problemas, né? Como a gente equilibra tradição e inovação sem perder a essência? Polêmica. Mas eu acho que faz parte. Eu acho que a gente está vivendo esse mundo. Tem muito da responsabilidade de quem usa. Então, ou tu é levado pela inteligência, pelo algoritmo, ou tu conduz. Ou tu tem o propósito. Se deixa conduzir. Se deixa conduzir. Então, ou tu conduz ou tu se deixa conduzir. Porque ou tu deixa o algoritmo rodar livremente, ou a gente realmente usa aquilo com propósito e com intenção, porque a intencionalidade é a parte mais forte. Que esse é o grande poder de não deixar a coisa aberta, assim. Porque a inteligência, ela ajuda muito. Com certeza. Só coopera. Tu ganha velocidade, tu ganha precisão, muitas vezes, em algumas coisas. Só que a questão da escolha, o agente da escolha tem que ser quem intenciona, quem tem a intencionalidade verdadeira. Então, tu ganha muita velocidade, tanto na gestão do seu tempo, na gestão por exemplo, um escritório de design, tu pode fazer toda uma gestão desse escritório e ser mais livre para justamente fazer a parte mais importante do trabalho. Mas é porque eu acho que, complementando o que tu está dizendo, é exatamente isso. A gente não pode nunca esquecer de que quem faz é um ser humano, né? Que apesar de toda essa tecnologia, o penso ainda é do ser humano, o criativo ainda é do ser humano. A máquina não cria, ela replica. O algoritmo, sim, né? O ser humano é que tem essa habilidade de... E a gente às vezes esquece um pouco isso, né? Eu tenho a impressão, assim, que essas tecnologias... Eu lembro quando eu estava na faculdade, assim, na época eu entrei na faculdade e a gente usava nanquim, não existia AutoCAD na arquitetura. E aí eu lembro que se falava muito disso na época, lá nos anos... E vai fichinha. Que o medo de que o AutoCAD fosse... tomar conta do papel do arquiteto. E não é assim. É uma ferramenta. Eu entendo isso. Agora é uma opinião muito pessoal. Assim. Eu acho que a inteligência artificial ela existe como uma ferramenta. Ela deve ser tratada como tal. É uma ferramenta que só ajuda. Obviamente que a gente tem que filtrar para saber como ela foi utilizada, se agrega ou não ao resultado. O projeto, o produto, seja onde foi usado. Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, assim, né? É muito tênue, né? Até onde foi usada a inteligência artificial, para que ela foi utilizada e o quanto isso agrega no resultado. Ponto. E aí depois é que a gente toma decisões se a gente gosta ou não gosta, se a gente acha positivo ou negativo. Eu tenho essa impressão, assim, sabe? E tem uma coisa que muitas vezes porque a inteligência artificial nada mais é que a gente dá um comando. Exato. A gente dá um comando. Que comando tu vai dar? Esse é o ponto mais Qual fundamental. é o caminho? Tu dá um comando como tu dá num programa. Tu dá um comando, tu vai agilizar uma renderização, ou uma prototipagem 3D, ou eu quero que simule em outro material. Ou tenho ideias... Quer dizer, tu ganha uma velocidade. Tenho ideias aleatórias, não sei exatamente o que fazer para transformar isso num produto, num projeto. Vou usar a inteligência artificial para me ajudar a conceber o conceito. São ferramentas, são estratégias de concepção, né? Que existem várias maneiras de fazer isso na vida, né? Tem livro, tem internet, tem revisões bibliográficas imensas, né? E existe uma inteligência artificial que nos ajuda, né? Por isso que acelera, Por isso que eu falei antes, eu, na minha opinião, só colabora. Mas é obviamente que a gente tem que ter um discernimento e não pode esquecer. Agora vamos ter um momento na inscrição do projeto em que o designer vai precisar
informar se ele se utilizou ou não E onde usou. inteligência artificial. E se utilizou, onde utilizou. Tem que descrever no que utilizou a inteligência artificial. Por quê? Não é uma informação desclassificatória, não é. Não é uma informação que vai ser melhor ou pior avaliado, não é isso. É simplesmente para que os jurados tenham o discernimento de saber o que foi feito, onde foi utilizada a inteligência artificial, para que o resultado seja melhor avaliado. É só para isso, né? Para que o julgamento seja mais justo, seja mais fidedigno com o resultado do projeto. O único intuito é esse, né? Não é um quesito desclassificatório, por exemplo. Não é. Jamais será. Nem pode ser, né? Porque senão a gente não usa, não classifica ninguém, né? Não consegue avaliar nenhum tipo de projeto. Então essa é uma das grandes estratégias do prêmio para a próxima edição, a 27ª edição. Não, eu acho que mostra maturidade e conexão com o momento atual, com o que está acontecendo. E que a gente vai cada vez mais se deparar com isso. Eu acho que essa questão do comando, da alma, da intencionalidade é uma coisa humana. Então, por mais que a questão de alma é uma coisa muito subjetiva, mas que ela eu acredito muito na questão de alma, porque é a questão qual é a tua intencionalidade, o que realmente te move por dentro para dar aquele comando, para tu realmente transformar aquilo. Tu tem uma intenção muito clara, tem um desenho, já tem um projeto pré-formado. Agora, como a gente vai chegar na concretização, a inteligência artificial, se ela é um serviço, é uma coisa. Então eu acho que vai ser cada vez mais presente e vai ser cada vez mais tênue, muitas vezes. E não está errado. Estar cada vez mais presente também não está errado, né? Não é ruim. A gente tem que tender a, não sei, parece que tem um certo receio, um medo. Assim, nossa, mas será que usa ou não usa a inteligência artificial? Será que é positivo ou negativo? Ainda não é muito claro, assim, né? Não é um senso comum, assim, não, é bom, não, é ruim. Não existe. As pessoas ainda... Pra quê? Aonde? Mas isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Então vai acontecer cada vez mais. Eu acho que, pelo concurso, acho que mostra a maturidade de mostrar, de estar conectado com o cenário atual, e colocar à tona isso. E mostrar, que eu acho que isso mostra maturidade e profissionalismo. Mostra e aonde. Eu acho que isso aí é extremamente fundamental mostrar, cada vez mais. Agora falando um pouco sobre inspirações. Gustavo, você trabalha no dia a dia da indústria e vê muitas referências. A gente sabe que o design europeu é uma influência bastante presente. Na sua opinião, como criar peças que valorizem as identidades brasileiras? Como valorizar o que é nosso? Eu, por exemplo, tenho um contato mais próximo com a europeia, mas eles tiveram um trabalho muito forte. A própria indústria com o design foi um momento histórico interessante. O pós-guerra, praticamente, que fomentou todo aquele desenvolvimento e como eles desenvolveram, né? Como eles valorizaram isso. É o que a gente também começou a viver nos últimos anos, ver como eles se reconstruíram, mas mostraram identidade. E a indústria percebeu. Então foi uma coisa que foi junto, foi projetistas e indústrias juntos. Então eu acho que a indústria tem que se aproximar tanto do design e se aproximar mais na questão da identidade brasileira. Tu tem que estar mais próximo ao cotidiano brasileiro e valorizar isso daí. Eu acho que quando a gente estava falando do artesanato é uma coisa, mas não só o artesanato. Porque a gente tem um modo operando, um modo de vida, um modo de relacionamento diferente do europeu, diferente do americano. Não é não está certo, não está errado. Não, a gente tem uma identidade bem clara. A gente tem que responder segundo essa identidade. Eu acho que esse é o ponto, que é uma questão de pesquisa sempre complementar, mas a gente não tem mais essa questão. Uma vez tinha essa questão de seguir a tendência
internacional, mas a gente tem uma linguagem própria e eu percebo que cada indústria, as grandes marcas começaram a mostrar cada vez mais. Tu começa a identificar quem é quem. Então isso eu acho que é maturidade, é estar presente e cada vez mais ter o ato de pesquisar, o ato de conviver com o cotidiano. A pesquisa é um ato importante, né? Que dá embasamento, né? Porque é ela que dá embasamento. É claro. Mas ao mesmo tempo da pesquisa, que aí é muito fácil, ainda mais hoje com a questão da inteligência artificial, fazer a pesquisa, mas a pesquisa da vivência. Sim. Esse é outro ponto. Então, cada vez mais eu acho que a questão da vivência, porque ali tu tem a questão da intencionalidade que a gente estava falando na pergunta anterior, brota. Mas porque tu sente, porque é uma coisa humana. Eu acho que daí, esse é o ato projetual, tem que partir de dentro. E esse relacionamento em contato com a sociedade que te dá respostas para ela. Não são meras pesquisas objetivas, mas sim é a questão, aquela pesquisa, como é que se chama o nome daquela pesquisa? Uma pesquisa in loco. Ah, tá. In loco. Que é diferente, porque ela faz ter percepções que muitas vezes não são verbalizadas. Então essa empatia faz parte. Eu acho que essa é uma questão mais humana, que aí a inteligência artificial não pega. Não. Que é uma coisa completamente humana. Aí a gente vai tirar realmente essa identidade para fora. É só assim. Eu só vejo desse modo. E a indústria pode se utilizar disso, né? Desse embasamento porque o designer é maduro, né? O designer é maduro e a indústria é madura. Então, ambos maduros, cada um no seu, né? No seu mote, são unidades afins, né? Então, eu acho que isso só agrega, né? Com certeza. E Dionísio, você acompanha de perto os jurados e os participantes do Prêmio Salão Design. O que percebe nos projetos quando o assunto é essa identidade brasileira? Né? O território, o clima, a vegetação, as tradições regionais impactam o jeito de pensar e de fazer imobiliário no Brasil? Impactam. É o que a gente falava antes. É uma retórica agora. Impactam completamente. O resultado do projeto, o que a gente percebe, os jurados sempre falam, nas exposições as pessoas, os visitantes olham os projetos dos finalistas expostos, os premiados expostos e todo mundo tem praticamente a mesma percepção do tipo, esse produto tem cara de tal lugar, tal designer, isso aqui tem identidade, isso aqui eu já vi. Essa madeira eu conheço, sabe? Todo mundo tem uma referência, sabe? E isso é importante nessa agregação de valor, nessa identidade brasileira. A gente enxerga isso. Eu até trouxe aqui uns nomes que eu quero comentar, que eu acho que é importante a gente falar. Por exemplo, assim, o Prêmio Salão Design tem 38 anos, né? Estamos indo para a 27ª edição. Tiveram nomes dos mais variados patamares, né, de hierarquias, indústrias, pessoas e indústrias que já participaram do prêmio. Já foram premiados, já foram finalistas, ou não foram premiados e não foram finalistas, o que também não é negativo, veja bem. E nessa história, tivemos grandes nomes que passaram pelo prêmio. Tivemos Guto Índio da Costa, que já foi jurado, já foi finalista, já foi premiado. Tivemos Paulo Biak, que já foi premiado, já foi jurado. Tivemos o Marcelo Rosenbaum, que já foi premiado, já foi jurado. Maurício Arruda já foi premiado. Tivemos o Eduardo Naso, argentino, que já foi jurado. Foi um grande crítico de design latino-americano. Temos a Adélia Borges, que já foi dezenas de vezes jurada. Quer dizer, são pessoas que contribuem efetivamente com essa história, né, brasileira, com essa identidade brasileira que a gente está falando agora. E aí eu quero contar também sobre os premiados das últimas edições, que tem a ver com a cultura, que é essa identidade brasileira que a gente enxerga. Por exemplo, assim, na 26ª edição de 2025, a gente teve o Banco Ginete, do Matheus Souca, que é de Porto Alegre, que era um banco em que ele usa o pelego, ele usa a regionalidade, ele usa a cultura dele para construir o seu projeto, entende? Então, absolutamente, facto, assim, sabe? A gente enxerga a cultura no projeto. Depois, a gente teve, por exemplo, a cadeira prosa,
da Giovanna Cadore e do Ícaro Lima. Eles ganharam em tecnologia e sustentabilidade. A poltrona prosa é toda feita num cipó amazônico que tem a cara do Brasil. Tem jeito, sabe? Tem jeito de fazer móvel brasileiro. E o júri rapidamente identificou isso. E por isso que foi premiado nessa categoria. Temos o Banco Gruta, que é do Patrick Fornali, que ganhou madeiras alternativas, que é o prêmio, em que a premiação que o Prêmio Salão Design tem, cooperado pelo Serviço Florestal Brasileiro e o Laboratório de Produtos Florestais. E o Banco Gruta utilizava o Angelim Amargoso, que é uma das madeiras de 2024 e 2025, uma das madeiras alternativas. Isso é incrível. Isso conta uma história do nosso design e que quando a gente olha para o passado, a gente olha para os catálogos de 15 anos atrás do prêmio, eu sempre conto essa história, a gente começa a olhar uma linha tênue, assim, sabe? E a gente vê que o Prêmio Salão Design vai contando história, sabe? E vai se amarrando, assim. A gente enxerga, é palpável, a gente vê os projetos, eles vão se complementando ano a ano, e vão indo. E isso vai contando uma história, uma linha do tempo muito, muito legal, assim, né? E isso que está acontecendo agora, daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, isso aqui que se fazia em 2025. Ou em 2023, que a gente teve a poltrona Avaral, do Porfírio Valadares, de Belo Horizonte, que ganhou a identidade brasileira e que era uma poltrona toda feita com 20 mantas de tear, feito de tear manual, que é uma peça que faz parte da história de todo mundo. Todo mundo tinha um tapetinho desses de tear em casa. E, de repente, ele faz uma poltrona que se utiliza da sobreposição de 20 tapetes. É de uma criatividade e de uma cultura verdadeira muito incrível. Ou então, por exemplo, assim, o Banco Taboa, dele também, que ganhou no Experiências Positivas, que é feita de uma fibra, que é uma planta aquática, que é a taboa, que é uma fibra, e o projeto, o banco é todo feito de madeira de eucalipto e tal, e isso tem memória afetiva. A gente olha para aquilo, na hora a gente lembra da casa da avó, sabe? Ou de um passado, que talvez nem fez parte da minha vida, mas a gente identifica isso, que é a tal da memória afetiva, né? A gente consegue ver isso. Ou, por exemplo, assim, a cadeira Terra, que ganhou madeiras alternativas em 2023, da plataforma 4, que quem fabrica é a Origin, que é aqui do Polo Moveleiro, aqui de Caxias do Sul. Ela é feita em Jequitibá rosa, e o Jequitibá são placas Jequitibá coladas, e depois ela é toda usinada em CNC. Quer dizer, é de uma madeira, que é uma madeira alternativa, e é feita com a mais alta tecnologia, porque ela é toda usinada. Entende que é respondendo o que a gente falou antes, né? É a junção. É complementar. Quer dizer, a gente tem a materialidade da madeira, a gente tem o artesanal, a cola e tal, mas a gente tem a alta tecnologia, que é uma super CNC de 8 eixos, entendeu? É bacana tu falar isso aí, a gente tá justamente com umas máquinas de CNC que faz todo sentido. Exato. Que dão sentido para isso e dão escala para isso. É disso que se trata. Então, quando a gente olha para o design brasileiro e a gente identifica isso, é disso que se trata, por exemplo, o Prêmio Salão Design, né? E o orgulho, né, de o prêmio contar essa história, essa evolução, essa maturidade que a gente falou, né? E o prêmio representa isso, né? Tem essa importância latino-americana, né? A gente conta uma história do design há 38 anos e mostra essa evolução, principalmente do design moveleiro brasileiro, né? Não participaram. E que projetaram. Teve mais de 1000. Mais de 1000 inscritos. Mais de 1000 inscritos. E quantos designers projetados também pelo prêmio. O prêmio tem quase mais de 16 mil inscritos ao longo desses anos. São quase 500 projetos premiados dos mais variados países. O Prêmio Salão Design teve inscritos já de 39 países. E esses inscritos estão em todos os continentes do globo terrestre. O prêmio tem inscritos de todos os continentes, todos. E até essa relação, muitos designers que são do Uruguai estão trabalhando aqui hoje, o pessoal do Brasil que foi para fora. Muitos. Quer dizer, então esse intercâmbio cultural que teve foi graças a todo esse trabalho que foi feito e essa fomentação, né? Essa aproximação entre o projeto e quem executa. Exato. Então isso eu acho que foi fundamental e que vai continuar cada vez mais forte, né? Hoje é o prêmio principal hoje na América Latina. Moveleiro, sem a menor sombra de dúvida.
O Gustavo, que já foi diretor do Prêmio Salão Design, já foi jurado, já foi inscrito, né, e premiado no prêmio, né? Agora uma pergunta para ti, Gustavo. Ser jurado do prêmio é uma contribuição valiosa para o nosso setor moveleiro, né? O que você espera dessa edição e como vai contribuir para a escolha dos premiados? Eu acho que eu espero continuar tendo essa maturidade dos projetos. O que a gente tenta sempre contribuir como jurado não é apenas, a gente não quer não é procura o móvel, porque muitas vezes o pessoal diz, não é procura simplesmente o estético, o móvel mais bonito. Uhum. Não, a gente quer justamente identificar aqueles que realmente tu consegue enxergar o propósito, a linguagem e como ele foi concretizado, como é que ele foi finalizado. Então, é sempre uma dica de o pessoal. Eu já me inscrevi em vários concursos, tu ganha alguns, não ganha outros, tu nem é selecionado em alguns e isso faz parte de participar. Mas eu acho que o mais importante é saber ter um propósito muito bem claro, ter uma linguagem que identifique que tem identidade e uma execução que tenha o primor técnico, a técnica, que valoriza a técnica. Porque é isso que normalmente é o que dá a finalização. O pessoal enxerga, entende, compreende e depois ele se certifica, ele toca, ele percebe que tem um apuro técnico. Então eu acho que é esse o propósito que a gente sempre tenta auxiliar, porque fazer parte do júri é ter um papel, tu tem um papel didático. Que mensagem tu passa quando tu está selecionando? Então a gente sempre tenta trazer que a gente enxergar o propósito de cada projeto, enxergar que realmente como ele está manifestando a sua identidade, a sua linguagem, o seu território, que história ele está contando e como ele trabalha a questão da matéria, se ele sabe usar realmente a matéria, ou o material é justamente o material mais acertado para aquele projeto e como ele finaliza aquilo, como ele demonstra a técnica. Porque eu acho que design não é só ideia, é um todo, né? Que não é só desenho, por exemplo. É uma entrega. Uhum. Design no final é uma entrega, porque é isso que a gente quer, que não é simplesmente um projeto bonito para o júri, mas é um projeto que tenha relevância depois para o mercado. Eu normalmente, quando a gente tem a oportunidade de falar com designers e tal, quando eu tenho nas mostras e tal, normalmente eu tenho essa conversa exatamente nesse sentido de que, porque às vezes as pessoas olham assim o premiado, por exemplo, diz assim, mas nem é a cadeira mais bonita, mas nem é a poltrona mais bonita ou a mesinha mais bonita. Realmente não é, porque juízo de gosto, porque o prêmio não se trata de juízo de gosto. Não estamos tratando de juízo, não é ser belo ou feio, bonito ou feio. É uma série de fatores que somam a favor do projeto, né? E o júri precisa avaliar isso. Todos esses critérios, avalia, faz o checklist e aí depois se chega a um consenso, né? Exato. Se o produto usou o melhor material, se a concepção é a mesma, se a funcionalidade, funciona, se a ergonomia é boa, enfim. Inclusive, todos os finalistas têm que enviar o produto para essa análise. Não, esse foi o forte do Prêmio Salão. Tu tem uma primeira parte que é o projeto. Como tu comunica ele. Sim, como é que tu vende a ideia, né? E depois como tu executa. Uhum. Então, o prêmio sempre teve esse caráter de enxergar como ele é executado. Uhum. Porque realmente, no final, tem um propósito, tem um fim aquele projeto. E ele tem que ser muito bem concebido. Então, tu mostra a maturidade do profissional e da indústria que o executa, porque justamente, normalmente, tem o profissional e a indústria que estão participando juntos. Isso que eu acho que é a força do concurso. Que como acho que teve, não sei que edição que começou com o Prêmio Indústria, né? Depois, uma vez existia, agora não precisa mais. Existia a categoria Indústria. Existia a categoria Indústria, que era justamente com a finalidade... Não, a modalidade que era a intenção era aproximar os dois. Uhum. Agora não precisa mais. Tu vê como muda e como foi importante essa evolução para que a gente tivesse mais essa proximidade. Mas esse eu acho que é o recado, Pri.
E, inclusive, o prêmio vem nessas atualizações. Agora a gente está reformulando todas as categorias novamente, né? Todas. Todas as categorias Então, justamente atendendo essa questão de mercado, do que a gente tem visto nessa evolução, então novas categorias entram nessa edição 2026. Eu acho que isso aí mostra a maturidade. Vai ter um trabalho duro. O nosso jurado. Não, eu já participei de alguns concursos e eu sei como é que é. A gente tinha um lema, eu não sei se foi o Ivens que falava. Não, o júri, ele nasce naquele momento e depois ele tem uma existência naquele momento, depois ele dissipa. Sim. Que é justamente para dar a neutralidade. Isso aí. Que não é uma coisa pessoal. Seriedade. Pessoal. Não pode ser pessoal. Não pode ser pessoal. Não é juízo nenhum. Exatamente. Não é. E assim, falando de estudantes, né? A oportunidade que o prêmio é para os estudantes, né? Então, existe a categoria, a gente fomenta isso nas universidades, junto aos professores, né? E quantos estudantes que depois se tornaram profissionais vencendo no concurso estudante e depois uma série? Eu me lembro Nossa, é uma série de estudantes que começam estudante, são premiados estudante e depois são premiados profissional. Eu lembro de um, agora me ocorre um rapidamente, é o Calixto. O Calixto se inscrevia lá nos 2009, Calixto, eu acho. Rodrigo. Na época da Casa Brasil, ganhou como premiado como estudante e depois se inscreveu como profissional e continuou vencendo. E continuou com uma marca forte. Exatamente. Quer dizer, começa a contar a história, né? A IE Design, que por acaso é aqui de Bento Gonçalves. Sim. Mesma coisa. Começaram se inscrevendo como estudante, ganharam 2 ou 3 como estudante. Eu tô dando esse exemplo que é o que me ocorre agora, assim, que rapidamente me vem na cabeça. 16 mil inscritos, não vai lembrar todos. Mas eu lembro bem porque o AIE tinha uma parada de ônibus. Ganharam, que era um mobiliário urbano. Sim. Né? Porque tem isso também, né? As pessoas os designers, né, tendem a achar que não precisa fazer cadeira, precisa fazer poltrona. Não, às vezes pode ser um banco de praça, entendeu? É mobiliário urbano, pode ser qualquer tipo de mobiliário, hospitalar, mobiliário corporativo, planejados, seriado. Quer fazer um móvel só de MDF, só de MDP, só de chapa USB. É isso, entendeu? É deixar a criatividade, não tem limite. Inclusive o destaque da última edição, né, a cama Querecha. Toda feita de placa compensada. A cama Querecha, que foi... E também por uma questão social, de né? facilidade de montagem, era toda usinada. A inteligência construtiva, né? Não precisava de parafuso. Quer dizer, isso é uma coisa que contribui para o projeto, né? E é isso que é importante fomentar. E é isso que o júri vai ter que avaliar com critério. Boa sorte. Obrigado. Mais do que reconhecer talentos, o Prêmio Salão Design celebra a força de um setor que se reinventa a cada edição. Estamos vivendo um momento de transformações, em que inovar significa também valorizar nossas raízes, repensar processos e promover o design moveleiro como uma verdadeira ferramenta de competitividade para a indústria brasileira. Esse bate-papo fez parte desse movimento, né, uma oportunidade de reflexão, de troca e de inspiração. Que mais designers e empresas se sintam motivados a criar, experimentar e mostrar ao mundo a originalidade e a qualidade do design que nasce aqui. O Prêmio Salão Design está celebrando esse novo tempo em que o designer e o produto ganham o reconhecimento e a visibilidade que merecem. Então, quero agradecer ao Gustavo, né, por esse bate-papo, ao Dionísio por esse bate-papo. Querem comentar alguma coisa mais? Eu acho que ansioso para receber vários projetos e bons projetos, que eu sei que a gente tem uma maturidade gigante. Eu não vejo a hora de começar a botar a mão na massa e fazer essa questão de julgamento. A gente vai ter bem criterioso, mas eu tenho certeza que vai ter vários projetos. E eu acho que eu convido todos a se inscreverem, porque eu acho que vale muito a pena. É uma oportunidade, é uma janela para o mercado e eu não vejo a hora, eu espero grandes projetos. Dionísio, nos reforce as datas aí que tudo isso vai acontecer. Primeiro que eu quero agradecer também a oportunidade de estar falando com os designers, porque o Prêmio Salão Design quer convidar muito o designer a se inscrever e acreditar no seu projeto. Sabe, todo designer, eu sou arquiteto, a gente sempre tem uma gaveta
Aquele guardado. Ou uma pasta assim, oculta, assim, sabe? Que tem projetos que estão guardados. Vamos acreditar nesses projetos, sabe? Assim, vamos acreditar no projeto. Que é projeto verdadeiro, de verdade, assim, sabe? Que tem identidade, que tem alma. Vamos acreditar neles. E vamos se utilizar da indústria, né? O Polo Moveleiro de Bento está à disposição, não tenho a menor sombra de dúvidas, para colaborar com qualquer designer, arquiteto, seja quem for, que queira participar do prêmio. E eu quero muito convidá-los a se inscreverem. O Prêmio Salão Design, então, a 27ª edição, que é o Prêmio Salão Design 2026, a gente lança o regulamento em dezembro agora de 2025 e as inscrições começam de 27 de janeiro até 27 de março de 2026. Feito isso, os finalistas serão divulgados, os finalistas da primeira etapa, né? A divulgação da primeira etapa será feita no dia 13 de maio de 2026. E a divulgação dos vencedores do Prêmio Salão Design 2026 acontecerá no dia 21 de julho de 2026. E a mostra de todos os finalistas e todos os premiados vai acontecer na Móvel Sul, na Feira Móvel Sul Conecta 2026, em Bento Gonçalves, de 17 a 20 de agosto de 2026. Então fiquem atentos. Agora em dezembro então sai o regulamento, com todo o cronograma, todas as datas explicadas, e a gente quer muito que os designers invistam no seu design. Que o design não é pra gente, não é pro júri, não é pro Sindimóveis, não é pro prêmio. Esse design é pra sociedade, é pras pessoas, entendeu? É isso que é importante. Com certeza. Obrigada.